Vamos desde o comecinho. Em Jesus nós fomos feitos herança, predestinados como herança. Eu não vou falar hoje de novo sobre predestinação e sobre eleição, porque eu já falei isso no estudo de Efésios parte 2. O estudo de Efésios parte 2 foi só sobre predestinação e eleição. O que a Bíblia quer dizer com isso? Então, se você quiser ver exatamente sobre esse assunto, entra lá no YouTube, coloca estudo de Efésios parte 2, Daniel Sade, você vai ver lá, beleza? Mas, só para você entender um pouquinho, você tem que entender assim, Jesus Cristo, Ele foi o predestinado por Deus. Deus, Ele planejou enviar Jesus, Ele predestinou Jesus, Ele planejou, Apocalipse 13, desde antes da fundação do mundo, Ele planejou que Ele já viria para a terra na forma de homem, na forma do seu Filho Jesus, um corpo humano, gerado por Maria, nascida de José também, mas é que na verdade ele não participou ele não teve a formação dos gametas deles, né? O gameta veio de Deus, e aí quando Jesus nasce, ele já foi planejado para isso. A Bíblia, o Velho Testamento, profetiza sobre Jesus mais de 200 vezes. Mais de 200 vezes Jesus foi planejado. O seu nascimento foi planejado, a sua vinda. Ele é um ser predestinado, ele é um ser pré-planejado, pré-criação da terra. Porque para Deus, gente, não tem antes e depois. Salmo 90 diz que Deus é de eternidade a eternidade. Então ele não predestina nesse sentido. Ele já sabe de tudo. Deus não tem antes ou depois. Quando ele diz que Jesus é predestinado, é porque ele está dizendo que Jesus ele foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Está entendendo? Então, em Jesus eu me torno predestinado, junto com Ele. Quando eu estou nele, quando você está nele, quando nós estamos nele, nós automaticamente passamos a fazer parte de uma predestinação que era dele. Se Jesus ele foi pré-planejado, se Jesus foi predestinado e eu sou um com Jesus, eu passo a ser também. Não quer dizer que eu era. Porque não, eu era filho da ira, meu destino era inferno. Eu estava destinado a ser condenado e lançado no fundo da distância lá de Deus. Mas em Jesus eu sou transformado em nova criatura. Então por isso aquele ser que nasceu para ir para o inferno, que é o meu velho homem, a minha velha criatura, aquele lá está morto na cruz. E Jesus Cristo trouxe à tona uma nova criatura, numa intimidade com Ele. Então ele começa falando assim, em Jesus nós também fomos feitos herança. Opa, para! Não só nós receberemos uma herança, como nós somos a herança. Preste atenção que aqui são 2 pontos. Primeiro ponto, você é herança. E segundo ponto, você vai receber uma herança. Olha que incrível isso. Eu quero falar primeiro sobre você receber uma herança. Deus é um Deus fiel. Graças a Deus. Quando a gente canta que Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Isso quer dizer que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Isso é fato. E eu não estou falando necessariamente daquelas promessas que o seu pastor ou a sua pastora, pregador, etc. chegou e falou para você, olha, Deus tem uma promessa para você. Porque se essa pessoa falou da parte de Deus, vai cumprir. Mas se ela falou da parte do coração dela, Deus não tem obrigação em cumprir. Eu não estou falando dessas promessas. Essas você clama a Deus, você pede confirmação, você pede para Ele te dar certeza que aquilo é real. Amém. Eu estou falando das promessas bíblicas. Essas promessas são absolutamente fiéis. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Você quer ver um exemplo? Quando Deus ele vem para o povo do Egito, lá o povo de Israel que estava no Egito, até antes, Abraão, quando ele chega para Abraão, ele faz uma promessa para Abraão. Ele fala, Abraão, eu te darei uma herança. A herança que eu tenho preparada para você, para o povo que virá de você, porque até então Abraão nem tinha filho. E Jesus fala para ele, olha, eu vou fazer de você uma descendência maior do que as estrelas do céu. É porque nós estávamos incluídos nessa herança. Jesus estava falando não necessariamente do povo judeu, mas sim dos filhos de Deus. Porque em Abraão foi começada ali uma nova raça, que quando chega em Jesus ele inaugura as novas criaturas. A promessa começou com Abraão e se cumpriu em Jesus, para que nós fôssemos os receptores
dessa herança? Eu vou explicar devagar para você entender. Se você abrir, por exemplo, o livro de Josué, no capítulo 21, eu vou abrir aqui para ler para você. Josué, no capítulo 21, ele fala no verso 43 assim: desta maneira, o Senhor Deus deu a Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus pais. O povo a possuiu e ali habitou. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados, pois havia jurado aos seus pais. E nenhum dos seus inimigos conseguiu resistir a Israel. Todos os seus inimigos o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma palavra, preste atenção, nenhuma palavra falhou de todas as promessas que Deus fez. Tudo o que o Senhor disse à casa de Israel, tudo se cumpriu. Isso quer dizer que Deus ele promete uma herança e quando ele promete, ele cumpre essa herança. Analisa bem, Val amada, que bom que você está aí, que honra. Priscila, Rosali, Monique, olha só. Aquilo que Deus prometeu para o povo de Israel, ele cumpriu. Mas existem as promessas que são para nós. Nós somos herança e nós receberemos uma herança. Quero falar primeiro sobre a herança que nós receberemos. Que herança é essa que nós receberemos? Está lá em 1 Pedro capítulo 1. Quando você vai ver 1 Pedro capítulo 1, você vai abrir junto comigo a partir do verso 3. Olha que lindo, gente. É Bíblia. Estudo bíblico é pura Bíblia. Já vai junto, vocês deviam estar anotando, ó. A gente já está falando de Efésios capítulo 1, a gente já falou Salmo 90, de eternidade em eternidade, a gente já falou de Josué capítulo 21, agora eu estou indo para 1 Pedro capítulo 1, tá anotando tudo. Ele fala assim, Pedro está falando: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia. Ei, não foi segundo os seus atos, presta atenção nisso. Foi segundo a grande misericórdia dele, nos gerou de novo. Olha aí, João 3,3, necessário vos é nascer de novo. Ele, pela sua misericórdia, nos gerou de novo para termos uma esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que uma esperança viva? Porque toda promessa de Deus para a vida do fiel está relacionada com o fato de Jesus ter vencido o pecado e a morte. Se Jesus Cristo não tivesse vencido o pecado e a morte e ele tivesse ficado na sepultura, automaticamente todas as promessas de Deus teriam falhado. Por isso que quando a gente fala que Jesus Cristo ressuscitou, nós devemos dar brados de alegria, porque junto com a ressurreição de Cristo está a comprovação de que todas as promessas de salvação para aquele que nele crê são reais, pois afinal de contas o mesmo Espírito, Romanos capítulo 8, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo também ressuscitará os nossos corpos mortais quando nós estivermos lá na sepultura, para que a gente habite com ele para sempre. 1 Coríntios capítulo 15, por isso está vencida a incorrupção, aliás, a corrupção está vencida. Onde está a morte, o teu aguilhão? Tudo isso pela ressurreição de Cristo. E aí ele fala assim no verso 4 de 1 Pedro 1, para que nós recebamos uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para nós. Incorruptível significa que o tempo não vai estragar as promessas de Deus. O que Deus tem prometido para você pode demorar, ele vai cumprir, isso é fato. Ela é incorruptível, não se corrompe. Ela é incontaminável, ou seja, tudo aquilo que for vontade de Deus para sua vida, se você permanecer fiel, o diabo não toca, é incontaminável. As coisas só começam a dar errado quando nós saímos de debaixo da obediência. Começou a desobediência, Deus automaticamente não tem mais compromisso em te cuidar. Isso é pesado e tem gente que não vai concordar comigo, mas o Senhor ele promete bênção para aqueles filhos que andam em obediência. E eu não estou falando de pessoas infalíveis, eu estou falando de pessoas inconformadas. Não quero mais errar, não aceito errar, quero ser cada vez mais fiel, quero ser cada vez mais resplandecedor da luz de Jesus. Acabei de inventar essa palavra, nem sei se existe. Aí ele olha, aí ele não deixa o Satanás te tocar, porque ele está vendo em você um coração fiel. Por isso a herança também é incontaminável. E ele fala, ela não se pode murchar. Por que não pode murchar? Não perde a alegria, não perde o brilho.
O céu nunca vai deixar de ser a coisa mais maravilhosa do mundo. É impossível. Gente, olha que loucura. 1 Coríntios 2,9 diz que aquilo que Deus tem preparado para nós, é algo que nenhum olho nunca viu. 1 Coríntios 2,9. Nenhum ouvido nunca ouviu. E não subiu para o coração de nenhum homem. Entenda que coração aqui, Paulo está usando como centro dos pensamentos e da inteligência. Eles não usavam necessariamente o cérebro. Eles falavam coração como também sendo o centro ali de emoções e mente, raciocínio, essas coisas. O que ele está querendo dizer é, ninguém nunca viu nada igual, ninguém nunca ouviu sobre nada igual, e ninguém nunca conseguiu imaginar nada igual àquilo que Deus tem preparado para nós que o amamos. Isso é a nossa herança. Vocês estão entendendo o que é a nossa herança? E aí que ela não se corrompe, não se contamina e não murcha. Guardada nos céus para vós. Ninguém vai tocar. O que Jesus está querendo dizer aqui para nós, a primeira parte da herança, é que aquilo que ele tem guardado para a gente é algo absolutamente, infinitamente melhor do que uma terra prometida. O povo de Israel pirou de alegria quando eles viram uma terra que saía leite e mel. E a gente nem pode comparar uma terra que mana leite e mel com o que Deus tem preparado no céu para nós. Gente, é uma terra sem choro, é uma terra sem dor, é uma terra sem fofoca, é uma terra sem gente carente, é uma terra sem gente mimimi, é uma terra sem gente agressiva, é uma terra sem gente grosseira, é uma terra sem gente ímpia, é uma terra sem gente safada, é uma terra onde você vai poder olhar para o seu irmão, para sua irmã, e você não vai ter nenhum desejo errado do tipo sexual, ou desejo de enfiar um soco na cara. Quantas pessoas que dá desejo de dar um soco na cara, você tem que pedir misericórdia para o Espírito Santo não deixar você trazer para fora aquilo que o seu coração está mandando você fazer, porque você ainda é uma pessoa de carne. Meu coração foi transformado, mas ainda existe um maldito de um espírito carnal enviado do inferno que tenta a nossa vida, para que você caia, para que você desista, para que você desanime. Está entendendo? Mas essa herança está guardada. Jesus Cristo, ele deixa claro, Apocalipse 2,10. Ele fala assim pra gente, ele deixa já, mas não dá nem discussão. Aquele que for fiel até o fim, herdará a coroa da vida. Herança, aquilo que nós receberemos naquele maravilhoso dia. Aquele dia de ir para casa, aquele dia de ver nosso Pai, aquele dia de reencontrar os que morreram em Cristo. Você já pensou nisso, filho? Quantas pessoas, às vezes você que está me assistindo já teve um pai, uma mãe, um vô, uma avó que era muito crente, ou algum amigo que era muito de Jesus, aquela pessoa que você morre de saudades, mas você sabe que ela descansou no Senhor, você vai rever essa pessoa. Eu amo aquele louvor, ele gosta muito também, que ele fala do autor da minha fé, que ele fala em certa parte, ele fala assim, ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Vai vendo. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Tá vendo? E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus. Maravilha! Rever os amigos que um dia em Cristo foram feitos de irmãos, que já morreram, pegaram o Boeing Celestial primeiro, pegaram o barco Titanic que não afunda, mas o Titanic que vai para Porto Seguro, e eu não estou falando na Bahia, eu estou falando Porto Seguro, que é o colo do Pai. Eles já foram antes, só foram um pouquinho antes de mim, pegaram o barco ou o avião antes de mim. E eu já pego o meu barco também. E já vou para cima, pro céu e vou pro colo do meu Deus. Essa é a nossa herança. Você não tem que fazer o reino de Deus movido pelas coisas dessa terra. É um absurdo você pegar algum pregador ou alguma pregadora, algum cantor ou alguma cantora, que eles vão fazer a obra visando as recompensas terrenas. O próprio texto de 1 Coríntios 15 que eu já citei, ele mesmo diz que aqueles que esperam de Jesus só nessa vida são miseráveis,
Se você faz as coisas de Deus nesta terra visando os bens dessa terra, você é biblicamente falando, e a Bíblia te chama, o Espírito Santo te chama de miserável. Você fica escandalizadinho? O seu pecado também escandaliza Deus, tá? Só para você ficar sabendo. E se nós fazemos a obra com interesses financeiros, de popularidade ou qualquer outra intenção secundária, automaticamente eu me torno uma pessoa miserável. Isso é o que a palavra de Deus diz. A gente está ouvindo falar, não vou falar nomes porque eu não gosto de citar nomes, de pessoas que abandonaram a carreira musical do mundo para cantar para Deus. E como elas estão vendo que cantar para Deus não está dando dinheiro, estão voltando para cantar ao mundo. Ou seja, você começa a ver que não tem o negar a si mesmo, não tem o buscar o reino dos céus, não tem o buscar os tesouros eternos, não tem. Aí cada um vai responder por si mesmo. Luiz Augusto pergunta se lá no céu não vai ter tristeza. Querido, é impossível. É impossível. A palavra de Deus diz que na presença de Deus até a tristeza pula de alegria. Vai pensando nisso aí. Segunda parte do texto diz que além de nós recebermos a herança, nós somos feitos herança. Eu quero falar agora de uma coisa para você que você não presta atenção. Toda vez que você vai na igreja, toda vez que você canta louvor, toda vez que você ora, eu não estou falando que isso está errado. 99,9% das vezes a sua intenção é pessoal. Eu não vou falar que isso é egoísta, porque não é um sentimento egoísta, mas é pessoal. Eu vou na igreja porque eu estou interessado no meu crescimento. Eu oro porque eu estou interessado em Deus responda para mim. Eu coloco um louvor porque eu estou interessado em ter alegria. Está entendendo? Eu vou com interesse de receber algo para mim. São pouquíssimos os que entendem que a gente vai para um culto, a gente ora ou a gente anda em santidade para agradar a Deus. Olha aí, você nunca pensou nisso, né? Se você faz a obra visando as recompensas para você, eu não estou falando que você está errado, tá? Porque Deus tem muitas promessas e nós temos todo o direito do mundo de desejarmos essas promessas, tá certo? Mas a gente não pode esquecer que existe para Deus um prazer enorme de ver os seus filhos andando em santidade. Então quando ele fala aqui que nós fomos feitos com Jesus herança, significa que o fato de eu poder hoje louvar ao meu Deus, orar ao meu Deus, agradecer ao meu Deus, viver em comunhão com o meu Deus, isso é alegria para Ele também. Você está entendendo isso que eu estou falando? Quando você vai ler o texto de Hebreus capítulo 12, olha só. Esse texto eu sempre cito quando eu vou pregar, porque é um texto fortíssimo para mim. E que nome de Jesus seja para você também. Ele fala assim, ó. Que nós devemos, Hebreus 12:2. Nós devemos olhar firmemente para Jesus, pois Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, em troca da alegria que lhe foi prometida, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e por isso hoje se assenta à destra de Deus. Escuta bem. A Bíblia diz que Jesus suportou toda a vergonha. Vocês acham que Jesus ele estava com aquela toguinha que você vê quando você vai na igreja católica, Jesus pendurado na cruz, que eu tenho horror de ver um Jesus pendurado na cruz, porque Jesus não é mais daquele jeito. Aquele Jesus humano, feio, fraco, pendurado na cruz, que é o de Isaías capítulo 53, aquele Jesus, ele não existe mais, bem, entenda. Jesus, ele ressuscitou. Eles não são mais, ele não é mais aquele cara de carne. Jesus hoje, ele é o Apocalipse 19. Ele é aquele que tem olhos de fogo, que tem a coroa de ouro, ele tem a roupa branca. Apocalipse 5:5, ele é o leão de Judá. Não confunda o Jesus na cruz, o que já morreu, com o Jesus ressuscitado, o Jesus o Cristo. O Jesus o Cristo é maravilhoso. O Jesus filho de Maria era horrível. Isaías 53 fala que nele não havia beleza nenhuma para que o desejássemos. Aquele corpo humano não existe. Tá? Aquele corpo humano deixou de existir. E por que Jesus Cristo, na época, enquanto ele ainda era Jesus de Nazaré, por que ele conseguiu aguentar toda a afronta, a vergonha, ficou pelado? Né? Eu estava falando da toguinha na cruz, porque ele não tinha toga não, era pelado mesmo, era com tudo e fora. Todo mundo vendo, e chicoteado, e cuspido. Por que ele aguentou tudo isso? A Bíblia diz que ele aguentou pela alegria que lhe estava proposta. Presta atenção. A alegria que lhe estava proposta.
Jesus suportou passar pela cruz, pois havia uma alegria prometida. Você sabe que alegria é essa? A alegria é a herança que somos nós. Jesus só suportou a cruz pela alegria de poder... gente, isso é demais. Jesus é incrível, meu Deus do céu. Ele suportou a cruz pela alegria de ter você como filho, para te dar a possibilidade de dizer Abba Pai. Romanos 8 de novo. Para poder chamar Deus de Pai, eu não posso estar na carne, não posso estar como homem carnal, porque o homem carnal não tem acesso a Deus. Entenda isso, isso é teologia profunda. O homem carnal não tem contato com Deus. O homem que naturalmente, ele ainda está na carne natural. O mais correto é falar homem natural, porque a Bíblia chama de homem carnal aquele que já nasceu de novo, mas que vive nas práticas da carne. É um assunto para outro dia. O homem natural, ele não consegue falar com Deus por causa do pecado. Agora, quando eu nasço de novo em Jesus Cristo e Ele paga o meu pecado, eu me torno um homem espiritual. E por ser um homem espiritual, eu posso chamar Deus de Pai. Porque aí sim Ele é meu Pai. Por isso que a Bíblia fala em 1 João 3, filhinhos, agora somos filhos de Deus. Agora que nascemos de novo, somos filhos de Deus. Por essa possibilidade. Existindo essa possibilidade de você poder nascer de novo e chamar Deus de Pai, foi por isso que Jesus Cristo permitiu, suportou a cruz, pela alegria que lhe estava proposta. Por isso que nós somos feitos herança, a herança dele. Jesus, ele me promete uma herança que resumindo, é o céu. A minha herança, resumindo bem, é o céu. Mas ao mesmo tempo, eu me torno herança dele quando eu nasço de novo e eu entendo o que ele fez por mim. E aí eu me torno possessão exclusiva do Pai. Eu me torno povo santo, raça eleita, sacerdócio real, nação adquirida, povo eleito, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Isso é 1 Pedro 2, capítulo 9. Leia aí, 1 Pedro 2, 9, para você ver o que você passa a ser. Povo santo, raça eleita, sacerdócio real, tudo isso é uma herança de Deus. Nós nos tornamos essa herança para Deus. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Meu Deus do céu. Se você não consegue ficar com seu coração chorando de alegria ouvindo uma palavra dessa, é porque você precisa nascer de novo, filho. De verdade. A fim de sermos feitos para o louvor da sua glória. Queridão, você não vai agradar a Deus fazendo as coisas. Isso aí vai ficar difícil de entender. Você não agrada a Deus quando você sai pregando na rua. Você não agrada a Deus quando você vai no monte orar. Você não agrada a Deus necessariamente quando você faz uma pregação para muita gente. Olha que estranho que eu vou falar. Porque se você fizer essas coisas, é uma obra da carne. E da obra da carne Deus não vai receber. Quantas vezes eu fui pregar com a intenção de receber parabéns, com receber... Nossa, mas que pregação boa! E a pregação é horrível, porque eu não fui no Espírito de Deus, tá entendendo? Agora, o que agrada a Deus é quando o Espírito Santo entra em você, o Espírito Santo transborda em você e o Espírito Santo te leva a fazer as coisas. Eu, cheio do Espírito Santo, sou levado a pregar. Eu, cheio do Espírito Santo, sou pregado a orar. Eu sou levado a orar. Eu, cheio do Espírito Santo, sou levado a fazer um ao vivo. Aí eu sou frutificado para o louvor da glória de Deus. Vocês estão entendendo a diferença? De eu fazer algo movido por mim e eu fazer algo movido pela presença de Deus. O que Deus quer é que nós façamos tudo movido pela presença dEle. Porque aí quando eu faço as coisas movido por Ele e pela presença dEle, eu trago automaticamente glória para Ele. Gente, de verdade, o ser humano, o pregador, a pregadora, seja cantor, esse bando de cantorzinho idolatrado, se essa turma recebe a glória que é de Deus na vida delas, eles se amaldiçoam a si mesmo, porque Deus diz que Ele não divide a sua glória. Está lá no profeta Isaías, capítulo 42 a 45, é tudo lá. Se você pegar o Isaías 42 até o capítulo 45, você vai ver Deus não dividindo a sua glória com nada. Ele não divide com pessoas, Ele não divide com imagem de escultura, Ele não derrama sobre ninguém o poder e a unção que é dele. Ele derrama
Ele em nós. Entenda isso. Deus não pega o poder dele e coloca em mim. Não. Ele coloca ele em mim na forma do Espírito Santo de Deus. Isso é muito louco. Isso, pena que pouca gente que entende. Meu Deus do céu, tem gente que acha que faz para agradar a Deus. Eu vou fazer coisas e vou deixar Deus feliz. Se enche de Jesus. Procura fugir do pecado e se encher de Jesus para você ver como automaticamente você agrada ao seu Deus. E aqui acontece uma coisa que é um milagre. Aqui é o milagre. Aqui é uma pessoa espiritual. Sabe o que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa que resplandece na vida dela o fruto do Espírito. Eita, que agora eu quero que vocês entendam. Quando ele fala que nós, tudo isso, o Efésios de 1 a 11, ele vai falar de várias coisas, para chegar no 12 dizendo, a fim de que nós sejamos para o louvor da sua glória. O final de tudo nessa vida é que nós resplandeçamos. Falei bonito agora, hein? O final de tudo é que nós resplandeçamos. Resplandeçamos a luz de Deus, a glória de Deus. Como? Como? É para eu sair orando e curando todo mundo? Também. Mas nem todo mundo vai receber isso. Veja bem, agora eu vou fazer, já que é para ser um estudo de teologia, presta atenção. Não confunda o fruto do Espírito com os dons do Espírito. Não mistura, tá? Os dons do Espírito são dados por Deus, como Ele quiser, a quem Ele quiser e quando Ele quiser. Você não nasce falando, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de línguas. Não. O Espírito Santo que está em você, manifesta em você esse dom. Esse dom não é seu. Esse dom é dele que manifesta em você. Então não tem essa de o pastor que cura, a pastora que profetiza. Falou, esquece. É o Espírito Santo que está na pessoa que manifesta esse dom. Mas nem todos têm o mesmo. Leia 1 Coríntios 12 e você vai ver claramente que Deus dá a cada um como Ele quer. Beleza? Porém, o fruto do Espírito é outra coisa. O fruto do Espírito é necessário para todos os que creem. Todos aqueles que creem, necessariamente você tem que manifestar o fruto do Espírito. Eu vou explicar já o que é. O dom do Espírito manifesta de forma diferente a quem Deus quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quiser. E cada um tem o seu, e um não fala do outro, desde que seja bíblico, em nome de Jesus. Mas o fruto, todos têm que manifestar. Agora eu vou falar para vocês o que é o fruto do Espírito. Vamos lá para o livro de Gálatas, um livro antes de Efésios. Gálatas, depois de Gálatas é Efésios. Você vai lá no capítulo número 5. Um monte de gente já sabe até o texto que eu vou ler. Você vai ver o verso 22. Beleza? Tá todo mundo acompanhando aí? Que pena, né? Quando eu acho que o ao vivo tá melhor, tem menos gente, olha. 130 pessoas só. Quando é assunto de bênção, de vitória, passa de 500 pessoas. Como é que pode, né? Hoje era para ser o mais lotado. Mas tá bom, Deus sabe o que faz. Gálatas capítulo 5, verso 22, para a gente terminar. Ele fala assim, o fruto do Espírito é... Presta atenção que ele não fala os frutos do Espírito são. Ele fala o fruto do Espírito é. Por quê? É uma manifestação de diversas formas. O que ele diz? Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é: primeiro, amor. Segundo, alegria. Terceiro, paz. Quarto, longanimidade. Quinto, benignidade. Sexto, bondade. Sétimo, fé. Oitavo, mansidão. E o nono, domínio próprio. Eita benção! Agora eu quero falar de um por um. Presta atenção, que agora Deus vai bater em você. Primeiro de todos é amor. Querido, sem amor você pode ter todos os dons. Se você não tiver amor, não serve para nada. Sou uma pessoa que oro em línguas estranhas, tenho o dom de cura, consigo interpretar sonhos, eu consigo revelar o que vai acontecer, eu sou profeta. Mas a pessoa é um cavalo, a pessoa é uma grossa, o cara é um mal educado, o cara é mal-humorado, não ama ninguém. O cara não tem o básico que é o amor. E aí, como é que faz? Você quer fazer um teste sobre o amor? Você veja como a pessoa trata aqueles que são desnecessários para ele. Isso que eu falei é profundo.
Veja como é que essa pessoa trata aqueles que não são considerados, para a própria pessoa, pessoas... Vou dar um exemplo. Se eu tratar o Michel Temer melhor do que o que eu trato o garçom do bar, eu não vou no bar, mas eu estou dando um exemplo. Eu não tenho amor, eu tenho interesse. Eu estou tratando melhor um do que o outro porque eu tenho interesse no que um pode me dar e não no outro. Presta atenção, uma pessoa amorosa, ela trata até aquele que não vai te dar nada. Até aquele ele vai amar, ele vai ter carinho, ele vai cuidar. Ah, eu amo Elinéia, porque Elinéia é minha esposa, é muito fácil. Eu quero ver eu amar o vizinho que só reclama de mim. Que reclama que a Elinéia anda de salto, que reclama que a gente faz barulho. Isso que a gente não faz. Eu faço, mas de dia, de noite não. Vocês viram gritando aí na coisa, mas era 2 horas da tarde. É fácil eu amar aquele irmãozinho cheiroso da igreja. Eu quero ver você amar aquele fofoqueiro que precisa de você. Aquele cara lá que precisa nascer de novo, é amar ele. Então, o primeiro fruto do Espírito, a primeira revelação dele já é o amor. Não diga que você ama a Deus. Não diga que você serve a Deus se você não ama o próximo. Uma moça veio me contar agora sobre uma parente dela que brigou com ela. Eles tiveram uma desavença qualquer aí. E a mulher, sendo da igreja, virou para ela e falou assim: você acabou de tocar na ungida de Deus. Deus vai te amaldiçoar. Cuidado com o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai te destruir. Gente, que amor é esse? Pelo amor de Deus, isso não é amor, isso é maldição, isso aí é servir o capeta. Você é louco? Pelo amor de Deus, amor, até com aquele que não merece. Segundo ponto, alegria. Gente, eu preciso tanto desse. Ó, eu vou falar a verdade para vocês, esse texto de Gálatas 5:22 é o maior soco na minha cara. Eu leio o primeiro, amor, já me dá um soco na cara. Segundo, alegria, já dá na outra cara. Paz, aí já dá um chute na barriga. Aí, longanimidade, já é uma rasteira, porque é só pancada. Eu acho que não tem ninguém que tem todos esses, só Jesus tinha, mas a gente tem que buscar. O que ele chama aqui de alegria é aquele motivo de você sorrir, mesmo estando no escuro. Porque a sua alegria não é aquilo que você tem na hora. E olha que eu tenho vontade de chorar direto, eu tenho vontade de sair correndo por causa de um monte de coisa. Mas a Bíblia me garante que se eu me encher de Jesus, é totalmente possível que eu comece a manifestar essa face do fruto do Espírito, que é a alegria. Uma pessoa feliz. Eu lembro de um dia que eu cheguei na igreja e tinha uma senhorinha com dor na perna. E eu falei pra ela, ô filha, como é que tá? Ela falou assim, como é que tá o joelho? Ela tinha operado, ela falou assim, Dani, tá doendo muito, mas glória a Deus. Aí eu falei assim, você está dando glória a Deus porque está doendo muito? Ela falou assim, se eu não der glória a Deus, vai parar de doer? Eu falei, não, a dor continua. Ela falou assim, então glória a Deus até com dor. Eu falei, aí gente, é isso, a véia tá alegre, com o joelho doendo, porque ela entendeu que o que interessa é agradar a Deus, isso é alegria. É isso que a gente... Aí o que eu tô te falando aqui não é algo que você vai falar, não, então... Dani, eu quero ser assim, a partir de hoje eu serei assim. Não, gente, não vem de nós. Quase que eu cuspi o nós aqui. Não vem de nós. Isso é fruto do Espírito. Eu só vou conseguir ser assim se eu me encher de Espírito. Eu não consigo naturalmente. Eu vou decidir que a partir de hoje eu vou ter paz e alegria. Não funciona. Eu preciso me encher do Espírito. E me enchendo do Espírito, eu começo a manifestar essas verdades em mim. Gente, o dom do Espírito, outra diferença que eu esqueci de falar, os dons espirituais, a Bíblia fala que é para o benefício da igreja. Tá? Quando você faz as coisas espirituais é por benefício da igreja. Agora o fruto do Espírito é para você mesmo ter uma vida fantástica. Você só não vive a vida abundante que Jesus promete de João 10:10. Você só tem todas as suas crises existenciais, todos os seus traumas e todos os seus problemas, porque você não se enche de Jesus o suficiente para manifestar o fruto do Espírito. Olha que pesado isso aí. Então primeiro é o amor, o segundo é a alegria. Meu Deus, ele chama de gozo em algumas traduções. Alegria. Terceiro fruto do Espírito, terceira face, né? Imagina uma uva com os gominhos. O terceiro gominho é paz. Eu amo João capítulo 14, verso 27, quando Jesus fala assim, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Por que Jesus diz isso? Porque quando a gente vê o que o mundo entende como paz, ele entende que paz é ausência de problema. Eli, você está em paz? Tô com dinheiro na conta, só que não. Tô linda, só que sim. Tô saudável, minha família tá tudo bem.
Estou em paz. Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando da paz sobrenatural. Ele está falando daquela paz onde você tem uma fé tão forte dentro de você, uma certeza. Você traz a memória que te dá esperança. Você tem certeza, ó, estou onde eu não gosto, cercado por quem eu não gosto, comendo o que eu não gosto, numa igreja onde eu não gosto, trabalhando onde eu não gosto, com um carro que eu não gosto, com um corpo gordo que eu não gosto. Que mais que eu não gosto? O barulho da rua eu não gosto, o carro, o galo safado aqui que canta aqui na frente de casa eu não gosto. Eu não estou falando de mim, alguns exemplos são meus, mas não são todos. Só que eu continuo em paz, porque eu sei que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Essa paz é fruto do Espírito, essa tranquilidade é certeza de que o Espírito Santo está em mim e é consequência dele habitar em mim. Quarto, está acabando. Longanimidade. Ai. Sabe o que é uma pessoa longânima? Você sabe muito bem o que é uma pessoa de pavio curto, não sabe? Aquela pessoa que antes de analisar, antes de entender, ela já está gritando, ela já está chutando. O cara desce do carro no trânsito, já quer matar o cara que buzinou. O cara que ele recebe alguma palavra, ele antes de entender o que foi dito, ele já quer matar a pessoa. Isso é uma pessoa pavio curto. O contrário disso é uma pessoa pavio longo. É uma pessoa longânima. Uma pessoa que ela é longa. Lembra de pavio longo? Lembra de longanimidade. Pavio longo. Você nunca mais vai esquecer isso. Uma pessoa que ela consegue ouvir as coisas. Ela briga. Ela tem paz para ouvir. Ela calma. Ela respira. Ela entende. Ela absorve. Para então ela dar o veredito. Para então ela tomar uma atitude. Isso é fruto do Espírito. Isso humanamente não existe. Tá? Humanamente você quer matar. Humanamente você quer socar a cara. Agora o Espírito Santo de Deus te dá longanimidade, capacidade de espera, vamos entender e vamos fazer. Depois, os dois irmãozinhos, benignidade e bondade. Sabe o que significa os dois? Benignidade e bondade são como se fossem dois irmãos que andam de mão juntos. A bondade é a intenção interna e a benignidade é a atitude externa. Eu posso ser bondoso, mas não benigno, e eu posso ser benigno, mas não ser bondoso. Vou te explicar. Bondade é de dentro, benignidade é para fora. Por exemplo, se você pegar um político e ele vê um pobre na rua, e ele vê que está todo mundo olhando, beleza, travou a internet. Voltou, travou, só Jesus na causa mesmo. Beleza, voltou, agora sim. Como eu estava falando então, a bondade e a benignidade são os dois irmãozinhos que andam juntos. Se o político ele vai na rua e ele vê um cara pobre, e ele vai lá e pega um dinheiro do bolso e dá pro cara pobre, porque tá todo mundo vendo, ele foi benigno. Presta atenção, ele foi benigno, porque a benignidade é a atitude externa. Mas ele não foi bondoso, porque o coração dele não teve a intenção correta. Tá entendendo? Por outro lado, eu posso passar, ver uma pessoa precisando de ajuda, o meu coração deseja ajudar. Eu sou bondoso. Mas se eu não fizer nada, eu não sou benigno. O que o fruto do Espírito traz para mim é ser tanto o bondoso quanto o benigno. Tanto ter a intenção quanto fazer. Isso Filipenses 2 fala. Jesus ele realiza em mim tanto o querer quanto o realizar. Ele opera em mim tanto a vontade quanto a capacidade de fazer. Então Jesus ele vai te dar no coração o desejo de fazer e nas suas mãos a possibilidade de fazer. Ah, eu quero cuidar de fulano, então Deus vai te dar a capacidade para fazer isso. Ah, eu quero ser pregador, então Deus vai te dar a capacidade de fazer isso. Ah, eu quero abençoar a vida de alguém, então Deus vai te dar a capacidade de fazer isso. Você está entendendo? O que o seu coração sente, a sua mão vai lá e faz. Quero ajudar na igreja, quero limpar banheiros se precisar, quero arrumar as cadeiras se precisar. Você sente no coração, você vai lá e faz. É bondade e benignidade. Estamos terminando. Depois vem mansidão. Você sabe o que é mansidão? Mansidão é difícil, cara. Meu Deus, eu preciso muito aprender a ser manso. Vocês não fazem ideia de como eu tenho ira dentro de mim, como qualquer coisinha que me falam que eu não gosto, eu tenho vontade de ir para cima e arrancar a cabeça fora. Só Jesus sabe. Ser manso, entenda bem, qual é a diferença, aonde que entra a longanimidade e a mansidão? A longanimidade é o pavio longo, só que se chegar no limite desse pavio, você tem que ser manso. Olha aí, você está entendendo? A mansidão é a atitude contrária à atitude de alguém irado. Então a pessoa que tem pavio curto,
ela é uma pessoa agressiva, e se ela tem uma ação errada, ela é agressiva e iracunda. O longânimo, ele tem que ser longânimo e manso, entende? Para que, se chegar no limite, ele seja manso. O manso é a pessoa que ela abre mão dos seus direitos. Isso só alguém que for muito cheio de Jesus para conseguir. Você tem o direito de responder. A pessoa falou besteira, você tem direito de responder. A pessoa te tratou mal, você tem direito de ser grosso com ela também. A pessoa falou que você não queria ouvir, você tem o direito de responder na cara dela. A pessoa adentrou ali naquela sua zona de conforto, ela passou a zona onde ela deveria te respeitar. E você é manso quando você abre mão dos seus direitos e você fala assim: olha, eu morri para esse mundo, eu nasci de novo em Jesus Cristo, que eu morra e ele cresça, que eu diminua e Jesus apareça. Isso só Jesus que faz. Porque o mundo ensina que a pessoa mansa é uma pessoa tonta. Ai, que bobão, ele é bobão, ele é tontão, ele é tapado, ele leva... como é que as pessoas falam? Eu dou uma boiada para não entrar. Como é que é? Eu dou um boi para não entrar. Uma boiada para não sair. É isso mesmo. Eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Fala isso como se fosse uma coisa de cara bonzão. Nossa, o cara é fera. Não, o cara é idiota. Biblicamente falando, eu dou uma boiada para não entrar na briga e dou mais boi ainda para sair dela. Isso é ser manso. Ser manso é saber que o seu reino não é daqui, é saber que a sua justiça não é daqui, é saber que o Senhor vai te justificar, é saber que você não tem que ficar explicando, você não tem que explicar nada para ninguém. Tem que ficar explicando. As pessoas, elas vão sempre julgar, as pessoas vão sempre entender errado, as pessoas são tontas, sempre. Agora eu tenho que entender o seguinte: olha, Deus está feliz comigo? Eu estou agradando a Deus? Sim. Então sinto muito, querido, eu tenho que primeiro agradar o meu Senhor. Fim. Isso é ser manso. Outra coisa, temperança. Esse é legal, esse eu gosto. Temperança, ou domínio próprio, é a capacidade que você tem, lembra de tempero, de você manter o mesmo gosto em todas as situações. Onde você for, você é do mesmo jeito. Onde você está, você é do mesmo jeito. Você tem aquele seu gosto. Você é temperante. Você não tem altos e baixos. Você é uma pessoa temperante. Você é sempre na mesma linha. Você é sempre equilibrado. Pessoa equilibrada. Agora, é engraçado, né, Eli? Tô falando Eli porque a Eli tá ali comigo assistindo junto com vocês. A gente fala mal, por exemplo, de um cara que ele tem desejo incontrolado por crianças, um pedófilo. Olha que horror, que nojo. Uma pessoa que tem desejos incontroláveis por violência, uma pessoa violenta, olha que horror. Uma pessoa que tem desejos incontrolados por pornografia, olha aí. Uma pessoa que tem desejos incontroláveis por álcool, uma pessoa que quer se encher de álcool, cigarro. Uma pessoa viciada em droga, ela tem desejos incontrolados por tóxicos, por substâncias entorpecentes. Isso é falta de domínio próprio, falta de nascer de novo, falta de resplandecer o fruto do Espírito. Mas e quando uma pessoa é gorda? Estou falando de mim. Isso aí vai escandalizar muita gente. Tirando os casos de pessoas que têm algum distúrbio, né? Seja psicológico, seja físico, sei lá, algum problema de tireoide, etc. Mas as pessoas que são gordas, porque elas são incontroladas no quanto que elas comem, e eu posso falar disso por minha causa, é falta de domínio próprio. É pecado do mesmo jeito. Isso a gente não fala, né? A pessoa sai do culto, vamos no rodízio porque eu vou dar prejuízo pro tio da pizzaria. Querido, isso é pecado. Primeiro, porque você não ama o tio da pizzaria, né? Porque você está querendo dar prejuízo pro cara. E segundo, porque você já vai planejando comendo para passar mal. Ou seja, é falta de amor com o próprio corpo. E eu tô falando uma coisa aqui onde eu sou o primeiro a ser pecador nesse sentido. Falta de domínio próprio, come mais do que precisa, não consegue controlar, come batata frita mais do que devia, come tudo, se rebenta de comer. Eu tô sofrendo agora, porque agora eu tenho que comer só as coisinhas light. A Linéia fez agora a janta, eu comi só frango com água, olha que horror. Eu queria o quê? Tô comendo x-bacon, velho. X-bacon, mas por quê? Porque o meu corpo viciou nisso. Por que o corpo viciou nisso? Porque eu não tive controle. Por que eu não tive controle? Não foi porque minha mãe não tentou me educar, não. Porque ela dava saladinha. Eu cuspia a salada e ela comia salsicha com cachorro-quente lá, com batata palha. Falta de domínio próprio. Encher de Coca-Cola. Gente do céu. É isso. Ah, você quer comer? Quer falta de domínio próprio? Então pelo menos faça um exercício. Faça exercício, mas não só pela magreza, e sim pela saúde do seu corpo. Agora,
de verdade, qualquer coisa que domine a sua mente, qualquer coisa, internet, celular, que mais ele... Até academia, até a pessoa querer ser excessivamente saudável, excessivamente gostosa, pra quê? Tudo falta de domínio próprio é pecado. A pessoa... Exagero, né? Tudo exagero é pecado. Até uma pessoa ser espiritual em exagero. Ela fica dentro da casa dela, vou orar o dia inteiro. Até ser sábio demais, Eclesiastes fala. A Bíblia fala que Eclesiastes ser sábio demais, você traz morte para si mesmo. Mas isso é um assunto profundo para um outro vídeo. Tudo em excesso faz mal. A única coisa que não faz mal é ser cheio de Jesus em excesso. Aí é maravilhoso. E o último ponto é a fé. A fé, de acordo com Hebreus capítulo 11, é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção das coisas que não se veem. Eu sei que Deus é real. Nunca o vi, mas eu tenho mais certeza de que Deus é real do que Ele não é real. Eu tenho mais certeza de que Jesus Cristo é verdade do que eu tenho certeza de que eu morro um dia. Porque pode ser que eu não morra, pode ser que eu seja arrebatado. Esse convencimento de que Jesus Cristo é real, de que Deus me ama, de que realmente existe um cara em algum lugar lá em cima que olha por mim, e eu digo cara porque eu estou trazendo como se fosse o mundo falando. Isso é fé, isso é dom de Deus. Fé é um dom de Deus. A gente vai ver isso mais para frente em Efésios capítulo 2, no verso 8. O dom que Deus te dá, o dom de crer, o dom de descansar, o dom de confiar que Ele está no controle. Gente. Vocês acham que é fácil ser crente? Não, fácil é ir pro mundão, virar caneco, pegar todos, bater na cara de quem te trata mal, responder com palavrão, isso é facinho. O céu é para quem investe, o céu é para quem se enche de Jesus, o céu é para quem nega a si mesmo. João Batista disse isso, que o reino de Deus se toma na força. É na força, eu não quero, mas eu vou, eu não estou com vontade, mas eu vou. A minha vontade é de pegar e aprontar, mas por causa de Jesus eu não vou. Essa obediência vai te gerando intimidade. Quanto mais intimidade, mais fácil andar em obediência. Eu sou velho de igreja, tá? Apesar de eu ter cara de novinho, apesar de eu ter carinha de 19 anos, eu tenho 28, mas eu praticamente nasci na igreja. E eu digo para vocês com todas as letras, hoje é muito mais fácil suportar as tentações do que era há 5 anos atrás. Porque a minha intimidade hoje com o Espírito Santo de Deus é muito maior do que há 5 anos atrás. E pelo fato de Jesus ele ser muito mais íntimo da minha vida hoje, o fruto do Espírito manifesta muito mais visivelmente na minha vida do que há 5 anos atrás. Então por isso que hoje é mais fácil caminhar. Não porque eu sou melhor, não porque nada disso. Porque a minha intimidade com Jesus é maior do que era há 5 anos atrás. Quanto mais intimidade você tem, quanto mais você se enche, mais o fruto resplandece. E quanto mais o fruto resplandece, mais você é uma pessoa feliz, amorosa, uma pessoa paciente, longânima, uma pessoa bondosa e benigna, uma pessoa mansa, uma pessoa temperante com domínio próprio, uma pessoa cheia de fé e de alegria e de paz. Entender? Esse foi o nosso estudo de hoje. Efésios capítulo 1, verso 11 e 12. Finalizados. Glória a Deus. Amo vocês.